Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos Reis da Europa. Hoje, pelo meu Substack, vai passar o campeonato da Eslováquia. O Slovan Bratislava voltou a ser campeão nesta temporada de 2023-2024, até com alguma facilidade a mais na vantagem frente ao DAC do NASCAR Streda do que tinha tido na temporada anterior. E eu vou ter aqui hoje comigo para falar exatamente daquilo que foi o campeonato da Eslováquia em 23-24, o Vozinha. O Vozinha é um guarda-redes internacional por Cabo Verde, que já tinha estado em Portugal aqui há uns anos a jogar pelo Gil Vicente, entretanto tem também experiências na Moldávia e agora na Eslováquia, e regressou esta época a Portugal para representar o Grupo Desportivo de Chaves na segunda Liga, portanto volta a estar entre nós o Vozinha. E é o Vozinha que eu vou precisamente acolher a esta edição dos Reis da Europa. Olá, Vozinha, muito boa tarde. Para nós que estamos a falar é boa noite, para quem vai ver é boa tarde. Muito bem-vindo a esta edição dos Reis da Europa. E a primeira pergunta que eu tenho para te colocar é, afinal de contas, como é que foi esta edição da Liga da Eslováquia? Houve um campeonato pouco disputado, pelo menos em comparação com aquilo que foi o ano passado, não foi? Sim, sim. Olá, boa noite ou boa tarde. Foi um campeonato até dezembro muito bem disputado, porque no início o Slovan Bratislava também estava nas competições europeias e acabou por perder muitos pontos, mas depois, de janeiro até o final da época, foi um pouco muito a imagem do Slovan, porque é uma equipa, a equipa mais experiente do campeonato, a equipa com o maior orçamento e, obviamente, com os melhores jogadores. Então, foi um campeonato, dito assim, ganho muito fácil. Uhum. Foi, acabou por ser uma época, enfim, aquelas últimas jornadas já não serviam para grande coisa. Quando se entrou no play-off, a vantagem do Slovan já era tão grande que já dava para perceber que não ia haver sequer disputa, não é? E aí, o Vozinha estava a jogar pela segunda época no Trenčín, e o Trenčín estava na segunda metade da tabela, não é? Vocês estavam a lutar para não descer, mas também isso também foi tudo muito mais tranquilo este ano, não é? Porque vocês na temporada anterior ainda tiveram que lutar, nesta foi tudo super tranquilo. Mas eu acho que o regulamento aí foi, para nós, foi um pouco, como é que vou dizer, não o que é que estávamos à espera, porque o nosso campeonato era dentro dos planos para pelo menos entrar nos 6 primeiros e depois disputar a Europa. Tivemos até a 18ª ou 19ª jornada nos primeiros lugares do campeonato e depois na última jornada, antes do play-off, terminamos, nós éramos 4 equipas com os mesmos pontos. Uhum. E, por estranho que pareça, o regulamento dizia algo que nós não estávamos à espera. Por exemplo, o Rosenborg, que entrou, a última equipa que entrou, nos 2 jogos que jogámos, ganhamos 4-1 em casa e perdemos 1-0. Então, normalmente, quando é confronto direto, mas normalmente as 4 equipas que tinham o mesmo ponto somam quem fez mais pontos entre elas. Depois, na última metade foi praticamente jogar para Passear terminar até o ao fim, não é? sim, porque também os pontos que tínhamos ainda dava para depois disputar alguma coisa, mas a partir do momento que o Ternava perdeu a taça, já não havia mais interesse. Uhum. O que é que achas Porque desse regulamento com play-off? Já tens a experiência aqui em Portugal, por exemplo, de eu jogar acho um que campeonato de pontos corridos até ao fim, e ali aquela coisa de separar as duas equipas, as eu duas... acho que eu acho que o playoff também já estava um pouco habituado, porque no Chipre é sempre playoff, Uhum, mas eu acho que, no meu ver, as regras são iguais em todo o lado, mas ali o campeonato, a liga tem as regras deles, mas quando se joga em duas mãos, o confronto direto devia ser sempre prevalecer. uhum, uhum.
mas depois Muito foi bem. as 4 equipas que tinham os mesmos pontos. O Rosenborg é que tinha feito mais pontos entre as equipas. Uhum. E acabaram por ir eles Sim, para a fase de disputa do título, não é? E vocês ficaram lá para trás. Olha, como é que foste parar à Eslováquia? Tu vinhas do Chipre, não é? Do AEL Limassol. Como é que foi essa história? foi na Eslováquia, no Trenčín, já passou muitos jogadores cabo-verdianos. Não muitos, mas alguns. Este ano eram E 3, não é? sim. O dono do clube já esteve em Cabo Verde, que é o Peter Lim, que jogou no Ajax e na seleção da Holanda. E ele uma vez foi ver jogo de Cabo Verde e gostou muito do meu perfil como guarda-redes, porque ele gosta dos guarda-redes que sabem jogar com os pés. E depois, na minha última época no AEL, acabou por não correr tão bem, porque o treinador veio em novembro para dezembro, era um mês antes da CAN e não queria que eu fosse para a CAN. E então houve um atritozinho, eu fui à CAN e depois a minha inscrição foi tirada, então não estava inscrito, tinha contrato e acabei por ficar 4 meses sem jogar e acabei por sair de um clube que eu gosto muito e amo e que é o clube que mais me marcou e também onde fui capitão, ganhei a taça, sou dos estrangeiros que têm mais jogos, acabei por sair um pouco mal. E então estava à procura de algo diferente, de algo novo. E quando apareceu o Trenčín foi um desafio para mim, porque é uma equipa que normalmente aposta muito na formação, é uma equipa que vende muitos jogadores quase todos os anos, onde a academia, a formação é muito forte, e aparecendo aquela proposta num país diferente, não pensei 2 vezes. Disse, olha, está na hora de talvez dar um intervalo, uma pausezinha do Chipre, procurar algo novo, e para mim estar num lugar onde sei que vou agregar em termos de experiência, transmitir algo aos mais novos, para mim foi um grande desafio. E como é que um cabo-verdiano, habituado à praia, que viveu tantos anos em Limassol, bom tempo, sol, praia também, vai parar à Eslováquia, que deve ser uma coisa... eu não conheço a zona de Trenčín, mas deve ser frio como o diabo. Culturalmente e em termos de temperaturas, no verão é muito quente, é tipo aqui agora em Chaves, mas no inverno também é muito frio. E acho que no início é sempre um pouco difícil quando vem um frio, porque quando vem um frio não estás habituado às mãos, os pés, mas depois vais estando bem protegido, vestido bem, está sempre frio, vai estar sempre frio, mas habituas-te. Tiveste a jogar com neve ou não? Tiveste que jogar com neve alguma vez? Sim, já joguei num jogo, até nós pensámos que o jogo ia ser cancelado. O jogo começou, depois parou, depois recomeçou, mas não havia condições de jogar, mas eles queriam que jogássemos. E nesse jogo foi mesmo muito difícil. Está bem. O facto de vocês terem, e na vossa equipa eu vi, eram 3 cabo-verdianos, 5 nigerianos, 2 ganeses, portanto havia uma comunidade africana muito pronunciada. Isso foi uma ajuda na ambientação à Eslováquia ou não? Eu acho que mais ou menos, porque eu normalmente adapto muito rápido e às vezes quando vais a um sítio que sabes vais encontrar algum cabo-verdiano e estás à espera talvez que eles te ajudem na integração, muitas vezes aquilo não acontece. E muitas vezes também acontece. Por exemplo, quando fui ao Chipre, eu adaptei muito rápido, porque no início fiquei com o Marcos Soares, que era meu colega de seleção, fiquei na casa dele quase um mês e aquilo foi muito rápido. No Trenčín, como são também miúdos, jovens, eles não têm a mesma sensibilidade de um gajo mais velho, mais experiente, e então eles nem ligam, tipo, estás aí, é tipo mais um. Okay. Então, mas depois, com o andar dos dias, a adaptação, também já conhecia um deles, o outro acabei por conhecer lá, mas ajuda quando tens colegas
do mesmo país, da mesma cultura, quando tem também alguns africanos, acaba sempre por ajudar, ainda mais nesses países onde a mentalidade é muito diferente, ainda tipo as pessoas mais velhas ainda têm a mente fechada por causa do comunismo, essas coisas todas. Ajuda, mas eu acho que desde que uma pessoa está focada no que quer e no trabalho, essas coisas consegues ultrapassar muito rápido. A gente ouve muito falar aqui desses países do centro da Europa de questões relacionadas mais com o racismo. Vocês sentiram algum problema na Eslováquia a esse nível ou não? Eu acho que mais ou menos. Há sítios, por exemplo, eu no meu prédio, para nós, por exemplo, cabo-verdiano, português, tens uns vizinhos que às vezes, quando passas de manhã, dás bom dia e nesses países, às vezes, dás bom dia, as pessoas tipo não reagem, são tipo Isso em pedra. Lisboa às vezes é igual, portanto não... Às vezes cria confusão, mas depois tens que ignorar essas cenas, estás a ver? E aí o serviço também é muito mau, não sei se é por causa das pessoas não serem informadas, ou também é por causa da mentalidade, ou de ainda muitos têm aquela mentalidade do comunismo, mas de resto era uma cidade tranquila, vivia-se bem e, como eu disse antes, desde que estás focada no que queres, as coisas extras acabas sempre por não valorizar muito. Uhum. Como é que era a vida lá em Trenčín, então? Aquilo é perto da fronteira com a República Checa, certo? Sim, sim. Não tem Vive-se muita bem? coisa para fazer. Não tem A muita cidade é coisa para pequena, é? fazer. É muito pequena e é muito parada. No verão há um movimentozinho, mas depois das 6, 7 já não há nada para fazer no inverno, né? E a vida extra campo é praticamente só casa. Uhum. Para quem está habituado à realidade de Limassol, que é uma colónia Sim, de sim. férias, não é? É muito... Onde as pessoas são Comparando mais com, calorosas. comparando com Chisinau, onde viveste também, quando jogaste na Moldávia. Foi em Chisinau que estiveste, certo? É mais ou menos a mesma coisa ou é mais fechado? Não, acho que é ela por ela. Em Chisinau também era muito complicado no início. Ali no início via-se muito racismo mesmo. Quando ias ao supermercado e essas cenas, as pessoas ficavam sempre a olhar. Às vezes pedias alguma informação e ninguém te dava. Mas depois, com o andar do tempo, vais te habituando e depois já nem ligas o que é que está a acontecer. Uhum. Olha, e como é que foi o regresso agora para Portugal, para jogar no Chaves? Encerraste o capítulo Eslováquia para voltar a Portugal? É diferente, não é? A mesma língua, logo isso ajuda. Já há já alguns meses que estava a pensar nisso, e tinha tipo, a possibilidade que eu tinha em mente era ou regressar ao Chipre, porque é um país onde senti muito bem ou em casa, ou não havendo essa possibilidade, ou clubes onde talvez tenha algum objetivo, o meu principal objetivo era regressar a Portugal. Primeiramente porque já tenho 38 anos, já estou mais próximo do final da carreira, obviamente, do que do início. E, como eu disse, nessa altura, a vida extra-campo conta muito também, a socialização, teres a minha irmã vive aqui em Aveiro, tenho colegas de profissão cabo-verdianos, tenho muitos amigos cabo-verdianos em Bragança, em Mirandela, no Porto, e então, quando há uma folgazinha, vou estar sempre não sempre, mas algumas vezes com pessoas conhecidas, da mesma cultura, também os portugueses e a mesma língua, e também estou a pensar, porque em Portugal talvez seja o país onde possa começar a fazer alguma formação de treinador. Queres ser E treinador no futuro, é isso? sim, sim, e foi isso muito, é mesmo que muito, é isso que me levou a tomar essa decisão. Uhum, uhum, uhum. Tu vens de que ilha, em Cabo Verde? São Vicente. São Vicente. E a seleção está para durar ou já paraste com a seleção?
Em princípio, queria parar depois da CAN, mas depois, até falando com alguns colegas, ok, me mostraram que ainda sou uma pessoa ou um jogador útil ao grupo, jogando ou não jogando. E também tenho o sonho de todos os cabo-verdianos, que é chegar ao Mundial. Campeonato do Mundo, né? Yeah, E vai ser desta ou não? Então, eu acho que pode ser desta, mas no futebol sabes que tudo pode acontecer. Nós estamos consciência bem tranquilas e focadas no desafio. Sabemos que não vai ser fácil. O grupo é muito difícil com Angola e os Camarões. Nesse momento temos menos um ponto que os Camarões, mas o objetivo é só um, é lutar e trabalhar para chegar lá. E espero que consigamos chegar lá e o objetivo é ir até lá. Como é que Cabo Verde, sendo um país com uma população tão mais pequena do que outros países africanos, consegue bater-se com as grandes potências do continente neste? E não é uma nem duas vezes. Vocês têm conseguido resultados extraordinários. É muito à conta da malta que já nasceu até inclusive na Europa, filhos de cabo-verdianos. Estão a contar muito com a diáspora, com a imigração. Como é que é? Eu acho que, sendo cabo-verdiano, temos sempre que contar com a diáspora, com a migração. Seja no fator social ou desportivo. Porque, se formos ver, temos mais cabo-verdianos a viver fora do que dentro. E acho que é a junção de tudo, porque os jogadores que nasceram em Cabo Verde, cresceram em Cabo Verde, depois saíram, sabem o que é a realidade do país, sabem o que é a cultura, sabem o que é o cabo-verdianismo, e os outros, mesmo tendo a cultura em casa, muitas das vezes acaba por ser uma cultura filtrada. Então, nesse caso, que todos são importantes, porque os que nasceram em Cabo Verde vão acabar por transmitir aquilo. Eu acho que é muito também porque todos que estão lá sabem, porque o nosso país é um país muito pequeno, é um país que não tem muitas condições e, apesar de sermos profissionais de futebol, e isso temos que estar sempre em primeiro lugar, vamos por amor ao nosso país e à nossa pátria. E eu acho que tudo isso depois dá-nos a força e a energia para entrar dentro do campo, independentemente do adversário que for, estarmos unidos e darmos sempre o máximo. Muitas vezes não vai correr bem, mas muito mais vezes vai correr bem. Uhum. Era um final de carreira extraordinário, não é? Jogar o Campeonato do Mundo daqui a 2 anos. Vai ser 40. Seria, como se diz, seria a cereja no topo do bolo. Seria ótimo e ficamos todos a torcer para já. Aí em Chaves, o objetivo é subir divisão, não é? Sim, aqui o objetivo é subir divisão, mas como eu disse também, já no futebol não dá para prometer muita coisa. É trabalhar no dia a dia, dar o máximo todos os dias, estar o máximo focado, ter a cabeça limpa e indo somando os pontos. Só no fim, depois, é que dá para fazer as contas, mas o objetivo numa equipa como o Chaves, que desceu de divisão e que praticamente a maior parte dos jogadores ficaram e veio mais malta para nos ajudar, e eu também, eu espero que vamos estar na luta para subir de divisão. Uhum. Vozinha, muito boa sorte para todos os teus. Agora fiquei. O nome Vozinha vem de onde? O nome Vozinha foi posto na rua. Mas porquê? É algo engraçado, porque eu, em criança, era muito competitivo, sempre muito competitivo. Quando perdia, chorava, ou ficava sempre com a cara trancada. Quando sofria golos, muitas das vezes também chorava, porque nós jogávamos nas balizas iguais aos séniores, nos infantis. Então, há situações. E eu, na minha rua, tinha muito poucos miúdos
com a mesma idade, ou praticamente nenhum. A maior parte dos miúdos ou eram 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, mais velhos. E eu jogava sempre com eles e não havia outra solução. E às vezes levava muita porrada e queria sempre dar o troco. Mas sabes, quando és miúdo, a diferença de idade conta muito. E eu, como cresci com os meus avós, quando não conseguia dar o troco de alguma forma, ia sempre para casa, tipo, cheia de azia e de raiva ou com a cara trancada. E acabavam sempre por dizer que ia fazer queixas aos meus avós. Uhum. Então começaram a chamar tipo vozinha, vozinha, no início não gostava, mas aquilo acabou por ficar. E quando fui ao profissional ia manter o meu nome, Josimar, mas em Angola foi o primeiro país onde joguei, tinha o de guarda-redes que era Josimar. E aí disse, não, já todos conhecem-me por vozinha e daí para frente ficou. Uhum. Foi essa tua avó que faleceu agora? Não, eu cresci com os meus avós. Os Não dois. percebi, desculpa. Não, eu vivia com os dois avós. Ok. Mas Já foi mais- essa tua avó com quem que te criou que faleceu agora, não é? Pois foi uma coisa que as pessoas não sabem. Nós tínhamos tido essa entrevista até agendada para uns dias mais cedo, mas o Vozinha teve que ir a Cabo Verde para prestar homenagem à avó, que fica aqui também lembrada nesta entrevista e que, ao fim e ao cabo, acaba por ser também a razão pela qual tens o nome de guerra, não é? O Vozinha, que é um nome que sobressai, não é? Eu lembro-me de te ver jogar na seleção de Cabo Verde, ainda antes, inclusive, de vires para Portugal e achar que, mas que nome curioso, não é? E afinal de contas é essa a razão. Vozinha, muito obrigado por este bocadinho, obrigado por nos ajudares todos aqui a perceber aquilo que é a realidade do futebol na Eslováquia e também para nos pôres a par daquilo que está a ser e vai ser no futuro a tua carreira. Muitas felicidades, não só para esta época no Chaves, como também depois para a seleção de Cabo Verde. Ficamos todos aqui a torcer para ver Cabo Verde. Todos nós em Portugal acho que gostamos muito de Cabo Verde, não é? Acaba por ser há aqui uma ligação forte entre as duas nações. Ficamos todos a torcer para ver Cabo Verde na fase final do Campeonato do Mundo. Muito obrigado então e até uma próxima oportunidade e que seja lá nos Estados Unidos e no México quando for o Campeonato do Mundo. Muito obrigado eu. Boa noite e estamos juntos. Futebol de Verdade